Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula sobre Pedagogia Progressista. Eu sou o professor Paulo César e nós vamos entender mais sobre essas pedagogias, que elas vão sustentar implicitamente aí finalidades sociopolíticas da educação. Então as finalidades não é aí servir ao mercado, mas tem finalidades sociopolíticas e é o que nós vamos ver nessa aula a partir de agora. A pedagogia progressista, ela é um instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais, dependendo aí da pedagogia. Então nós temos três grupos principais: a pedagogia libertadora, a pedagogia libertária e a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Então a pedagogia libertadora é a pedagogia do Paulo Freire, Nós vamos falar mais à frente sobre ela. Assim como a pedagogia libertária, que tem aí como princípio uma autogestão pedagógica, Em que haja aí uma maior liberdade para esses alunos nesse sentido. E tem a crítica social dos conteúdos, de Saviani, em que o conteúdo vai estar em confronto com as realidades sociais. O conteúdo vai ser muito bem levado em consideração, diferente do que acontece na libertária e na libertadora, onde o sentido político é muito mais forte. Para começar, nós vamos aqui entender sobre a pedagogia progressista libertadora. Aí na foto eu apresento Paulo Freire, em que a marca dessa pedagogia é uma atuação não formal. E já eu vou dizer porque que é muito difícil essa pedagogia de Paulo Freire, essa pedagogia libertadora, ela ser incorporada nos sistemas de ensino. Então, a marca dessa pedagogia é uma atuação não formal. Só que muitos professores e educadores que são engajados no ensino escolar, eles vêm adotando essa pedagogia libertadora, vêm adotando os pressupostos aí de Paulo Freire. Então, é uma atividade onde professores e alunos mediatizados, mediatizados no sentido de mediação, pela realidade que aprendem, a da qual extraem um conteúdo de aprendizagem, atingem um nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de nela atuarem no sentido de transformação social. Então, o objetivo sempre da pedagogia libertadora é transformação social. Não é aprender o português, a matemática, a química e a física, simplesmente é transformar a sociedade por meio dos conhecimentos que devem ser adquiridos em grupo, de forma dialógica, Ou seja, por meio do diálogo. É isso que Paulo Freire vai trazer aí como pressuposto. Então, Paulo Freire vai denominar a pedagogia tradicional que nós vimos nas aulas anteriores, ele vai denominar como uma pedagogia bancária. Não é porque é uma pedagogia rica de conhecimentos? Não, é porque visa apenas depositar essas informações sobre os alunos. Então, é uma pedagogia que vai ser contra a pedagogia libertadora, ela é contra a pedagogia tradicional, no caso a pedagogia bancária, e também contra a educação renovada, que pretende isso, é uma libertação psicológica individual. Mas por quê que vai na contramão dessa pedagogia tradicional e da renovada? Porque elas são domesticadoras, elas em nada contribuem para desvelar a realidade social da opressão. Então, por mais que a pedagogia renovada ela parta do interesse dos alunos, ela traga os trabalhos em grupos, que o aluno seja protagonista, mas ela não tem nenhuma função social de transformação da realidade. Por isso, a crítica para a educação renovada. Então, a educação libertadora ela vai questionar concretamente a realidade da relação do homem com a natureza e também com os outros homens, visando aí uma transformação. Por isso que é uma educação crítica, porque se pensa, se imagina que a educação ela precisa ser crítica, dar autonomia para os estudantes, para que eles possam aí fazer ações que transformem a sociedade para melhor, diferente do que é hoje. Então, quais são os conteúdos de ensino? Os conteúdos de ensino, que no caso aqui vão ser chamados de temas geradores, eles vão ser extraídos da problematização prática da vida dos educandos. Então, se nós temos um cenário de uma construção civil, construção de uma obra, nós temos lá pedreiros
estimular serventes. Então, se vai ter um tipo de educação com esse pessoal, então os temas geradores podem ser como se fabrica a alvenaria, como se faz o baldrame, se vai trabalhar a separação silábica, traga aí palavras como tijolo, cimento, alvenaria, baldrame. Então, é trazer a realidade desse indivíduo, desse grupo, para que eles possam aí aperfeiçoar seus trabalhos com relação ao que eles vivem, né? Então, vai extrair daí uma problematização da prática da vida desses educandos para que sejam temas geradores, para que se possa alcançar um nível de maturidade para transformar essa sociedade. Então, os conteúdos tradicionais, eles são recusados nessa pedagogia libertadora pelo seguinte motivo: porque cada pessoa, cada grupo envolvido nessa ação pedagógica dispõe em si próprio dos conteúdos necessários dos quais se faz parte, mesmo que seja de forma rudimentar. Então, quando ele fala da matemática, o raciocínio matemático ele pode ser desenvolvido sem necessariamente entrar profundamente nos produtos notáveis, nas equações de segundo grau, nas relações trigonométricas das formas mais complexas que tem, porque o estudante, o sujeito, né? E quando eu falo sujeito, estudante, não estou só me referindo a criança, eu estou me referindo a idosos também que estejam em processo de formação pedagógica, que seja por meio do EJA, né? Educação de jovens e adultos, ou qualquer outro tipo de formação para adultos e idosos. Por quê? Por mais que eles não tenham tido um ensino formal, é possível que eles saibam reconhecer a placa de um ônibus, de passar um troco, mesmo que eles não tenham esse conhecimento formal. Então, os conteúdos tradicionais, eles são recusados nesse sentido de é mais importante nós termos sujeitos para transformar a sociedade do que seres que tenham uma enciclopédia no cérebro, né? Então, o importante aqui não é a transmissão de conteúdos específicos, mas despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. Então, a transmissão de conteúdos estruturados a partir de fora é considerada como invasão cultural, como depósito de informação, como eu disse anteriormente, a educação bancária, né? Porque não emerge do saber popular. O saber popular, aqui no caso, ele vai ser muito valorizado. Como é que o sujeito que não tem escolaridade nenhuma sabe as relações do cultivo, sabem a questão da agricultura, sabem os conhecimentos, até mesmo de construção civil? Eu não estou dizendo que os conhecimentos matemáticos não sejam importantes para um engenheiro. O que se traz aqui é que a educação popular ela precisa ser valorizada no sentido de que não se pode trazer para um aluno um conteúdo do qual ele desconhece totalmente a realidade. O próprio Paulo Freire vai dizer que a Eva viu a uva. No Ceará, não se tem muitas pessoas que se chamam Eva. Uva não tem cultivo aqui no Ceará por ser um estado muito quente, né? Clima tropical. Então, nós temos aqui uma uva, o morango, a Eva, são palavras que são fora da realidade do estudante. Não seria melhor o João, o Caju, os nomes que são mais desse contexto? É isso que o Paulo Freire vai defender, no sentido de que é preciso despertar uma forma de relação com a experiência vivida, certo? Não uma experiência pensada por meio de livros didáticos, programados numa região específica, que vai trazer, como eu já vi pessoalmente num livro de geografia, o sol está a pino, onde no Ceará, por exemplo, o próprio professor não sabia o que era, porque o que é um sol a pino? Será que é o sol que subiu ou o sol que desceu, né? No caso aqui seria um sol escaldante, um sol caloroso, mas na região em que o livro foi desenvolvido, o sol a pino cabia perfeitamente na situação, mas numa região norte, numa região diferente, talvez a expressão seja totalmente diferente. Será que não é melhor trazer as expressões da própria região para que o aluno ele consiga entender, que ele consiga se relacionar com essa experiência que é vivida e que está sendo aprendida?
né? Então, o importante aqui não vai ser a transmissão de conteúdos específicos, né? Mas sim uma forma de despertar essa nova forma da relação com a experiência vivida. Então, a transmissão de conteúdos estruturados a partir de fora é considerada uma invasão cultural. Se aqui nós não costumamos comer peixe com açaí, que eu sei que é muito comum no estado do Pará, no Ceará ou em outros vários estados, comer peixe com açaí é uma questão muito diferente. A gente enxerga muito estranho, porque aqui o açaí é comido com leite condensado, com castanha, com M&M, né, aqueles bloquinhos coloridos. Então, quando você traz uma realidade totalmente diferente para aquele estudante em detrimento da própria cultura dele, pode ser considerado aqui uma invasão cultural ou mesmo um depósito de informação de uma forma invasiva. Não estamos falando aqui de mostrar a curiosidade de outros estados, de outras cidades, né, de outras culturas para o estudante, mas que primeiro nós tenhamos uma educação popular de onde ele está inserido, do que ele vive, da experiência que ele está inserido. Então, é necessário o texto de leitura, se for necessário um texto de leitura, que eles sejam redigidos pelas próprias pessoas daquela comunidade, né? Com a orientação de um educador. É muito mais importante para um estudante de uma aldeia indígena que ele entenda sobre a cultura indígena a partir do texto do que ele entender como é a relação do povo na China com o comércio com os Estados Unidos. Não faz sentido para essa aldeia indígena aprender a ler por meio desse tipo de texto que não faz parte da sua experiência. Ele nem sabe onde é a China, se a China é dentro dos Estados Unidos ou se os Estados Unidos é do outro lado da aldeia. Então, é muito importante que os temas geradores eles façam parte aí dessa educação. Então, Paulo Freire, ele sempre vai mencionar um caráter essencialmente político. Por quê? Porque, para ele, a educação ela tem esse viés político de transformação social, né? Segundo as próprias palavras dele, isso impede que sejam postos em prática, em termos sistemáticos, nas instituições oficiais, essa pedagogia dele. Por que que a pedagogia de Paulo Freire ela nunca vai ser sistematizada num sistema de ensino? Porque o próprio sistema de ensino, como faz parte da política, não pode instituir uma pedagogia que seja contra, que seja numa luta de embates com o próprio governo. Então, a atuação vai se dar mais a nível da educação extraescolar, a partir de uma educação não formal, né? Só que, apesar dessa atuação se dar a nível extraescolar, uma educação não formal, ela é adotada por muitos professores na prática de sala de aula. Paulo Freire, no contexto da luta de classes, para ele o saber vai ser mais importante para o oprimido, que é a descoberta da sua situação de oprimido. Então, quando o oprimido entende que ele é oprimido, ele passa a ter condição de se libertar da exploração política, da exploração econômica, através da elaboração da consciência crítica, passo a passo com sua organização de classe. Por isso a pedagogia libertadora, ela vai ultrapassar os limites da pedagogia, porque ela se situa também no campo da economia, no campo da política, no campo das ciências sociais, antes da transformação da sociedade. Então, para nós alcançarmos uma transformação da sociedade, é importante entender que a pedagogia libertadora ela vai trazer pressupostos aí de ser alterada a economia, a política, as ciências sociais a partir da visão daquele que é oprimido, daquele que não tem condições por parte de uma opressão do próprio sistema de luta de classes, de divisão de classes, onde tem um rico e um pobre, onde meia dúzia de ricos detém aí toda a renda de mais de 100 milhões de brasileiros. Então, é gritante essa divisão. Aprender, para Paulo Freire, vai ser um ato de conhecimento da realidade concreta. É a realidade que vive, é a realidade real, a concreta, né? Isso é a situação real vivida pelo educando, né? Que só tem sentido, gente, se resultar de uma aproximação crítica dessa realidade. Não basta apenas estar inserido nesse ambiente, é preciso pensar de forma crítica. É o grupo de discussão
a quem cabe autogerir a aprendizagem. Não é o professor que vai impor, que vai ser discutido, aprendido. É o grupo de discussão que vai fazer o gerenciamento desse conteúdo, a dinâmica das atividades. O professor ele vai ser um animador, no sentido de descer ao nível dos alunos, sair do seu pedestal, para que ele possa se adaptar às características desse grupo, ele possa aí dar prosseguimento às atividades. Não adianta chegar o professor todo de paletó, de terno e gravata, todo de blusa social, numa aldeia indígena e trazer informações aleatórias para ensiná-los como é a matemática, trigonometria, como é aí todo o conhecimento da matemática. É preciso que o professor saia desse pedestal, que ele entre em sintonia com esse grupo, para que ele seja aceito, para que ele tenha confiança desse grupo, né? Para que ele possa caminhar junto, intervindo o mínimo possível, né? Para quando ele trouxer as informações, ele seja ouvido e que ele seja efetivo nas colocações, né? Que traga informações sistematizadas, mas sem ser invasivo, sem ser impositivo, sem ser autoritário. Nesse caso da pedagogia de Paulo Freire, a relação vai ser horizontal, onde tanto o educador como os educandos eles vão se posicionar como sujeitos do ato de conhecimento. Então, é exercido uma influência expressiva nos movimentos populares e em sindicatos, né? Essa pedagogia libertadora, ela está muito nos movimentos populares, embora as formulações teóricas de Paulo Freire se restringam mais à educação de adultos ou à educação popular em geral, porque ela não é dada no ensino fundamental, no ensino médio. Por quê? Porque o ensino formal não aceita, né, claro, a pedagogia de Paulo Freire, porque ela coloca os oprimidos, os sujeitos contra o sistema. Então ela é mais restrita assim à educação de adultos, onde há mais essa oportunidade, né, de discussão, mas muito professor busca colocar essas práticas no ensino formal, na educação fundamental e no ensino médio, né? Também dá certo, só que é preciso um grande esforço do professor para que ele consiga, numa sala de aula de 30 a 40 alunos, trazer temas geradores para trazer aí conhecimentos importantes. Agora nós vamos para a pedagogia libertária, né? Uma pedagogia que ela tem como pressuposto aí uma questão de libertarismo, de sair da saia de seres autoritários, né? Então, a escola progressista libertária, ela vai partir do pressuposto de que somente o vivido pelo educando vai ser aprendido, vai ser incorporado, que vai ser utilizado em situações novas. Por isso, o saber sistematizado, ele só terá relevância se for possível seu uso prático, né? Então, a ênfase na aprendizagem informal por meio do grupo e a negação de toda forma de repressão vai visar favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres. Lá no ensino da língua, é preciso buscar valorizar o texto produzido pelo aluno, além de negociação de sentidos na leitura. O aluno ele precisa se sentir parte daquilo que ele lê, parte daquilo que ele tem aí consciência de ser aprendido. Aquilo que ele vai aprender, é preciso que ele esteja inserido para que ele possa aprender, né, de uma forma mais efetiva, que ele possa incorporar esse conhecimento. Então a pedagogia libertária, ela espera que a escola exerça uma transformação na personalidade dos alunos, né, no sentido libertário e autogestionário. O aluno ele precisa autogerir a sua educação, no sentido que ele não precise depender de autoridades que regam, né, que façam aí o regimento do seu aprender. Então a escola vai instituir, com base na participação grupal, mecanismos institucionais de mudança, como, por exemplo, assembleias, conselhos, eleições, reuniões, associações, de tal forma que esse aluno, uma vez que ele atue em instituições externas, ele possa levar esse conhecimento para tudo que ele aprendeu. Então, é trazer uma responsabilidade para o aluno enquanto ele é criança, para que quando ele for adulto, ele possa levar para instituições externas, até mesmo para o governo, para a política, tudo aquilo que ele aprendeu, que ele possa autogerir todos esses processos de forma democrática. Então,
há um sentido expressamente político, à medida que ele vai afirmar o indivíduo como produto do social e que o desenvolvimento individual só se realiza no indivíduo. Por mais que o indivíduo ele seja desenvolvido, a sua potencialidade individual, ele vai ser desenvolvido para atuar, para se realizar no coletivo. Então pretende ser uma forma de resistência contra a burocracia, né, que é um instrumento aí da ação dominadora do Estado, que tudo controla os professores, controla os programas, controla as provas, retira toda a autonomia da escola. A escola não tem autonomia porque o governo impede que ela tenha determinadas ações. A escola tudo precisa pedir permissão. Então, a pedagogia libertária, ela vai ter como foco principal trazer como foco uma pedagogia que seja autônoma, que a escola possa se autogerir, que os professores possam se autogerir, que os alunos eles tenham poder de decisão. Então, o importante é o conhecimento que resulta, né, dessas experiências vividas pelo grupo, especialmente a visão de mecanismos de participação crítica. Voltando aí, como na pedagogia libertadora, a crítica desses alunos é muito importante, que eles consigam entender de uma forma crítica, autônoma e emancipada o seu contexto social em detrimento de um contexto macro, um contexto econômico, um contexto político. Então, o conhecimento aqui ele não é uma investigação cognitiva do real para extrair dele um sistema de representações mentais, mas é uma descoberta de respostas às necessidades e às exigências da vida social. Então, o conhecimento propriamente dito é o que resulta dessas necessidades, é o que resulta desses interesses, e não necessariamente, nem indispensavelmente, os conteúdos do ensino que vão existir, mas é mais importante esse entendimento da realidade social do que memorizar conteúdo. Então, trata-se aí de colocar na mão dos alunos tudo o que for possível, o conjunto da vida, as atividades, a organização do trabalho no interior da escola. Então a pedagogia libertária, ela busca colocar na mão dos alunos a responsabilidade, as decisões. Então o grupo começa a se organizar de modo que todos possam participar das discussões, das cooperativas, das assembleias, isso é, das várias formas de participação e da expressão pela palavra. Então, o que a pedagogia libertária visa? Em primeiro lugar, transformar a relação professor e aluno, né, no sentido da não diretividade, para que não haja aí um professor autoritário regendo uma turma de alunos, como acontece na pedagogia tradicional. Isso é, considerar desde o início a ineficácia e a nocividade de todos os métodos à base de obrigação e de ameaça. Então, de acordo com a pedagogia libertária, tudo que aquilo que envolve ameaça, que envolve obrigação, já está sendo nocivo, está sendo ineficaz para o que se propõe. Então, nós vamos mostrar aqui situações dentro da pedagogia libertária e como elas acontecem. Um aluno ele pode se recusar a responder uma pergunta se ele quiser, né? Se o professor pergunta, ele pode permanecer em silêncio. Esse direito ao silêncio faz parte da decisão do aluno, ele decide por não responder. Então ele não vai ser obrigado e nem vai ser ameaçado a responder. Só que nós temos dois pontos a destacar. Essa liberdade de decisão, ela tem um sentido bastante claro, porque se um aluno ele opta por não responder, ele resolve por não participar, ele pode estar fazendo isso por não estar se sentindo parte desse grupo, né? Então, o grupo tem uma responsabilidade sobre esse fato e vai se colocar essa questão. Se esse aluno ficou em silêncio, ele tem esse direito, mas também é responsabilidade do grupo entender por que isso está acontecendo, né? Não é a decisão do grupo de alunos. Então, o grupo de alunos ele tem que se autogerir, ele tem que entender, será que está algo de errado? Né? E também, quando o professor se cala diante de uma pergunta, o silêncio dele também tem um significado. O aluno pode perguntar uma coisa, o professor também tem a decisão de ficar em silêncio, né? Só que esse silêncio pode significar muitas coisas.
pode ser, na verdade, uma ajuda, né, para que o grupo assuma a resposta, para que o grupo assuma uma situação criada. O professor está mais numa função de conselheiro, certo? E muitas vezes também como um instrutor, monitor que está à disposição do grupo, mas o grupo ele precisa ser desenvolvido, incentivado a tomar suas decisões, a buscar sempre pelo caminho mais correto. Em nenhum momento, certo, esse papel do professor se confunde com o de modelo. O professor ele não deve ser, na pedagogia libertária, um modelo a ser seguido, porque a pedagogia libertária ela recusa qualquer forma de poder e de autoridade. Então, por que o professor ele precisa ser utilizado como modelo? Porque ele é um referencial, ele é uma autoridade, ele está numa situação, numa posição de poder. Então, o professor ele não deve se confundir com esses papéis. Ele é um monitor, um instrutor, um conselheiro que está ali também para auxiliar. A ênfase na aprendizagem informal por meio do grupo, a negação a toda forma de repressão por meio de autoridades, vai ter como objetivo aí desenvolver pessoas mais livres, né? Por isso esse nome, libertária. Então, o interesse em crescer dentro dessa vivência grupal, supõe-se que o grupo devolva a cada um dos seus membros a satisfação das suas aspirações, das suas necessidades, e somente o vivido, o experimentado, é incorporado e utilizável em situações novas. Então, se o aluno não viveu, ele não vai ter condições de trazer isso de novo numa situação nova que ele viva. Então, o critério de relevância para saber o que o saber pode ou não ser sistematizado é o uso prático. Será que esse conhecimento aprendido ele vai ser utilizado na prática? Então, não faz sentido qualquer tentativa de avaliação da aprendizagem, pelo menos em termos de conteúdo. Não faz sentido, dentro da pedagogia libertária, que o aluno estude um conteúdo de matemática para fazer uma prova em que ele tenha que colocar uma resolução dessa questão, mas que ele pode sim ser avaliado, né, de uma forma mais aberta, por meio do professor, em que o professor vai observar, será que aquilo que ele aprendeu ele já está conseguindo praticar? Isso é muito interessante. Então nós vamos agora para outra pedagogia progressista, que é a crítico-social dos conteúdos. A tendência progressista, crítico-social dos conteúdos, ela é diferente da pedagogia libertadora e libertária, né, que deixa os conteúdos mais de lado, porque ela vai acentuar a importância dos conteúdos, né, que esses conteúdos eles devem estar sempre em confronto com as realidades sociais. Então, a atuação na escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto, para as suas contradições, fornecendo aí um instrumental por meio da aquisição desses conteúdos e da socialização para uma participação organizada, uma participação ativa na democratização da sociedade. Então, em resumo, a atuação da escola vai consistir em quê? Em preparar o aluno para o mundo adulto, né? E para as contradições desse mundo adulto, e vai fornecer um instrumental, vai fornecer ferramentas para que esse estudante ele possa viver na sociedade, mas para servir a sociedade? Não, para transformar essa sociedade também, por meio desses conteúdos ao qual ele aprendeu. Então, por meio desse conteúdo, por meio da socialização desse aprendizado, é que vai se formar aí uma democratização da sociedade tão importante nos dias de hoje. Então, a difusão dos conteúdos é uma tarefa primordial, certo? Diferente lá da pedagogia libertária e da pedagogia libertadora, o conteúdo ele vai ter um papel importante. Não é um conteúdo abstrato, mas conteúdo vivo, conteúdo concreto, aquilo que pode ser vivido pelo aluno no seu contexto, né? Que é indissociável da realidade social. Então, a valorização da escola como instrumento de apropriação do saber é o melhor serviço que se presta aos interesses populares, né? Já que a própria escola ela pode contribuir para eliminar essa seletividade social que acontece, para tornar o mundo, a sociedade mais democrática. Então, se a escola é parte integrante do todo social, agir dentro dessa escola é agir rumo à transformação social.
Se o que define uma pedagogia crítica é a consciência dos seus condicionantes histórico-social, é tudo aquilo que está na história, que está na sociologia, que condicionou a vida dessa pessoa, desse sujeito, desse estudante, então é função da pedagogia dos conteúdos dar um passo à frente, né, no papel de transformador da escola, mas a partir das condições que existem hoje. Então, na escola hoje, no momento hoje, com esses conteúdos, é possível trabalhá-los de forma rumo à transformação social para tornar uma sociedade mais democrática, mais solidária, mais harmoniosa, para que os cidadãos possam viver de forma justa e igualitária. Então a questão dos métodos vai se subordinar à dos conteúdos. Se o objetivo é privilegiar a aquisição do saber, né, e de um saber que é vinculado a essas realidades sociais, a esse contexto, é preciso que os métodos favoreçam, né, eles possibilitem a correspondência dos conteúdos com os interesses dos alunos. Então, esses devem reconhecer no conteúdo o auxílio ao seu esforço, a compreensão da realidade e da prática social. É por meio do conteúdo que a prática social ela deve estar inserida. Então, não se trata de métodos dogmáticos de transmissão do saber da pedagogia tradicional, como vimos lá na primeira aula, e nem da substituição pela descoberta, né? Aquela descoberta livre, em que o aluno só estuda aquilo que o interessa, é baseado na expressão lá das opiniões, como acontece na concepção da pedagogia renovada. Então nós temos aqui sim a importância dos conteúdos e a importância dos conteúdos que se relacionem com a prática social, mas com um sentido político, um sentido de transformação social. Então os métodos de uma pedagogia crítico-social dos conteúdos não vão partir aí de um saber artificial, certo? Que é depositado a partir de fora, dentro dos alunos, né, do saber espontâneo, mas é de uma relação direta. E essa relação direta é com a experiência desse aluno, que é confrontada com o saber trazido de fora, que no caso é o conteúdo trazido da escola. Então o trabalho docente vai relacionar a prática vivida pelos alunos com os conteúdos propostos pelo professor, momento em que se dará aí uma ruptura, né, em relação a uma experiência pouco elaborada. E nessa ruptura, a experiência passa a ser mais elaborada, passa a ter aí incrementos que vão proporcionar que esse aluno ele se desenvolva. Então essa ruptura ela só vai ser possível com a introdução explícita pelo professor desses elementos novos, desses conteúdos de análise, né, a serem aplicados de forma crítica e prática dos alunos. A aula vai começar pela constatação prática do real. Então nós estamos falando como é uma aula, né, na tendência progressista crítico-social dos conteúdos, em que a aula vai começar entendendo como é que a realidade acontece, a realidade real, havendo em seguida a essa consciência da prática, no sentido de referir os termos do conteúdo proposto, né, na forma de um confronto entre a experiência e o conteúdo da explicação do professor. Então, vale-se dizer, vai da ação à compreensão e da compreensão à ação. Então, da ação eu compreendo, dessa compreensão eu ajo. Só que essa segunda ação, ela já é diferente, porque se há uma compreensão por trás, então há uma unidade indissociável entre teoria e prática. O que eu entendo, eu pratico. A partir da prática, eu relaboro essa prática para um novo entendimento, que à luz da teoria eu redireciono a prática, que me fundamenta uma teoria ainda mais significativa para uma próxima prática. Então, você conseguiu entender aí essa relação da teoria e da prática. Então, o papel de mediação exercido aí em torno da análise dos conteúdos exclui a não diretividade. Nesse momento, o diálogo entre o adulto e o aluno vai ser importante e é reconhecido que é desigual e deve ser desigual. Por quê? Porque para a pedagogia crítico-social dos conteúdos, o adulto tem mais experiência. O adulto ele sabe mais. Ele não deve se rebaixar ao nível dos alunos
como acontece nas outras pedagogias, porque o professor ele possui essa formação para ensinar e se espera que ele tenha essa formação, né? Ele possui conhecimentos que cabe ao professor fazer análise do conteúdo em confronto com a realidade social, então ele está num patamar diferente desses alunos. Então é uma relação desigual, é uma relação que exclui a não diretividade, porque ele é diretivo, é o professor que está guiando esses alunos e tem uma relação direta, sim, com esses alunos. Então, a não diretividade, como nós vimos lá em outras pedagogias, abandona os alunos lá a seus próprios desejos, né? Como se ele tivesse uma tendência espontânea a alcançar os objetivos esperados aí pela educação. Então é uma crítica aqui interessante, porque lá na pedagogia renovada se deixa para que os alunos, de forma espontânea, eles entendam o que estudar, o que de acordo com seus interesses, com as suas vontades. Só que, como é que se espera que os alunos cheguem ao objetivo da educação por meio de seus próprios desejos espontâneos, né? Então, a pedagogia crítico-social dos conteúdos vai entender que a não diretividade vai abandonar esses alunos à sua livre compreensão e não vai atingir os objetivos da educação. Por isso a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela vai ser diretiva sim, porque cabe ao professor que tem formação, que tem conhecimento, estar sim numa relação desigual, o que significa que cabe a esse professor a responsabilidade de agir para levar esse aluno para um nível de consciência mais crítica para que ele possa também ter condições de transformar a realidade. Então, a relação pedagógica consiste no provimento das condições em que os professores e os alunos possam fazer trocas e, por meio dessas trocas, eles possam progredir. O papel do adulto é insubstituível, nós já vimos agora, só que também se acentua nesse processo o aluno, né? O aluno vai ter protagonismo também. É o professor que tem a formação, mas o aluno também é importante nesse processo, né? Ou seja, o aluno com a sua experiência imediata no contexto cultural limitado, ele vai participar na busca da verdade, vai confrontar os conteúdos com aquilo que o professor está propondo e aí ele vai sair para um passo maior, né? Então, esse esforço do professor em orientar, em abrir perspectivas, né, a partir desses conteúdos, implica um envolvimento com o estilo de vida desses alunos, tendo consciência, inclusive, o contraste entre a sua própria cultura de professor como a cultura do aluno. E não vai se contentar em satisfazer apenas as necessidades, as carências dos alunos, mas vai buscar despertar outras necessidades, vai buscar acelerar e disciplinar o método de estudo para que o aluno ele possa ter essa disposição para os estudos, propor conteúdos, modelos compatíveis com as suas experiências vividas, para que os alunos eles possam se mobilizar para uma participação ativa. Sabemos, né, que as tendências espontâneas e naturais, elas não são naturais. Por quê? Porque quando você dá ao aluno de uma periferia toda a sua autonomia para decidir o que estudar baseado nos seus interesses, nós vamos ter interesses muito diferentes de outros alunos que estejam numa metrópole, num lugar que tenha uma condição melhor economicamente, que tenha outro processo, uma outra cultura. Então, quando você diz, deixa todos esses alunos espontâneos, acaba não sendo tão natural, porque as condições de vida, as condições do meio são diferentes. Então, essa espontaneidade, ela não é justa, né? Então, não é suficiente amor, aceitação, para que os filhos dos trabalhadores tenham vontade de estudar mais e progredir. Não basta apenas uma orientação dos pais, menino, estuda mais para você ser alguém na vida. Não é isso que vai fazer com que o aluno ele sinta uma motivação, um despertamento do interesse para estudar. Infelizmente, não é isso que vai acontecer. Então, é necessária sim a intervenção do professor para levar o aluno a acreditar nas suas possibilidades, a ir mais longe, a prolongar a experiência vivida, né? Então, é importante propor modelos de ensinos voltados para a interação do conteúdo, realidade social, visando avançar em termos de uma articulação entre o político e
o pedagógico. Então nós temos a parte pedagógica, que é o conteúdo, e temos o conteúdo que está aí na articulação pedagógica. Então a proposta é de uma pedagogia do conteúdo que seja articulada com uma adoção de métodos que garantam a participação do aluno, que muitas vezes, sem saber, avança na democratização do ensino para as camadas mais populares.